A energia existe de um desejo de levar um jeito diferente de fazer branding pro mercado, eu acho. Acho que por conta de carreira, eu passei muito tempo fazendo branding junto com publicidade. E eu senti que as metodologias de branding eram muito difíceis de aterrissar. Quando eu via, uns manuais de marca, eu sempre achei eles lindos. Na verdade, eu me apaixonei por branding porque quando você começa a entender a estratégia de marca, você começa a entender porque os briefings vêm do jeito que eles vêm, porque eles vêm sem estratégia de marca junto. E quando eu comecei a estudar a estratégia de marca, eu comecei a me apaixonar por isso. Só que eu pegava o manual de marca, porque eu estava dentro de uma agência e tentava aterrissar ele. É muito difícil. Um manual de marca tradicional. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa que precisa ser mudada nisso. E aí passei um tempo fazendo isso, virei diretor, fiquei 3 anos como diretor de marketing. E aí eu vivi na prática a dificuldade de aterrissar uma estratégia que eu tinha feito. Aí é o problema, né? Que você não pode xingar a pessoa que fez, porque quem fez é quem tá colocando em prática. E aí depois de quebrar a cabeça com algumas coisas, ir pra rua, olhar no olho do cliente, que no caso era um veterinário, e ver a estratégia de marca sendo aplicada, comecei a ver que não, legal, é possível, só que precisa ser feito diferente. Depois de um tempo de diretor, eu tava meio que assim, não é isso que eu quero pra minha vida, eu não sou diretor de empresa. Eu tenho mais afinidade com os donos de empresa do que com os diretores que eu conheço. Eu lembro até no dia que eu pedi demissão, eu falei exatamente isso. Eu falei, eu admiro tanto a história da Pet Society, que era a empresa que eu trabalhava, que eu quero construir a minha. E eu acho que parte da fundação da Energia tem a ver com isso, com construir essa história de empreendedorismo e de verdade fazer com que as pessoas consigam aplicar a estratégia de marca, porque é muito difícil. E outro motivo pelo qual a empresa existe é você, porque você olhou pra mim e falou, nossa, esse cara precisa de um designer. E aí virou uma empresa pra você. Cara, poderia dizer que a Energia nasceu em 2006. Quando a gente compartilhava a mesa, porque esse papo já existia, a Energia, enfim, existia a ideia de ter uma van itinerante, de viajar pelo Brasil fazendo design, e isso assim, na frente de um bar, né, às 3 horas da tarde, no dia 24 de dezembro, então assim, era Natal e enfim, exatamente, tava de plantão e esse papo veio à tona depois de muitos anos sem se ver. A Energia nasceu literalmente da fusão de branding e de design, que é engraçado de falar, né? De fusão, porque foi exatamente o que aconteceu. No momento que eu estava passando por uma mudança pessoal muito grande, eu já estava com meu estúdio de design, trabalhando para algumas marcas sólidas, para algumas agências, e eu entendi que sozinho eu não ia para lugar algum. Eu vi o anúncio, lembra desse anúncio do Facebook? Belíssimo. E eu falei, esse cara precisa de ajuda. E eu também precisava, né? Vou ser humilde. E eu liguei pra ele e falei, cara, você tá fazendo uma coisa que eu não faço. Eu faço bem menos. E você não tá fazendo nada do que eu faço. No dia seguinte ele estava lá, mostrou a apresentação, cliente, método, eu compartilhei algumas coisas e deu certo. Nós decidimos em uma semana ir pro mesmo escritório, eu fechei o contrato lá, eu estava na Casa Ideia Fixa, trabalhando com, fazendo freela e tal. Uma semana a gente já estava junto fazendo coisas do zero, recriando, repensando o que seria a Energia. E foi daí, né? Você matou o login da pilha, que era tão bonito. Foi, aí fui matando algumas coisinhas. Eu vou um dia fazer uma pilha e te dar de presente. Mas foi daí, foi uma fusão. E eu acho que foi também um equilíbrio de personalidade, uma série de coisas que deu certo. E que hoje a gente vê que faz muito sentido estar junto. Porque um complementa o outro, um ajuda o outro, um motiva o outro quando precisa. E eu acho que sem isso nem chegaria onde a gente está hoje, né? Não. Uma pessoa doida, uma pessoa sensata, deixa o mundo tentar descobrir quem é quem. Já qualquer pessoa que conhece a gente sabe quem é quem. Depende do ponto de vista. A gente mudou muito, o mercado mudou muito, a empresa mudou muito, a pandemia mudou muito as relações do mercado com marca. Os nossos serviços mudaram muito, a gente fazia muita estratégia, só estratégia e deixa o cliente se virar. Já da vontade do branding aplicado, a gente aplicava pouco no começo. E a pandemia fez a gente aplicar mais. A gente perdeu o medo do digital, a gente tinha medo de... Medo não, a gente não queria fazer digital. Uma versão. A gente não queria fazer digital, a gente faz bem hoje. A gente não queria fazer publicidade, a gente faz bem hoje. 2 pessoas segurando tudo que podia, sem grana alguma. De tipo, hoje a gente almoça, hoje a gente janta.
Qual que é a escolha? Vamos ou não vamos? E isso mudou muito também. Forma de olhar para as pessoas e valorizar o que cada um tem de diferente. E não tentar fazer milagre, mas achar o que aquela pessoa faz e falar, meu, isso aqui é muito importante pra gente. As entregas como um todo, acho que todas mudaram. Tem inquietação de, putz, não tá legal. De novo. Dá pra melhorar? Dá pra melhorar. Acho que isso é uma coisa que não sei se mudou ou intensificou, mas ela continua. Essa inquietação é o que faz a energia. Eu acho que é a energia da energia. Mas é uma coisa que você tá falando de técnica, não ensina. Uma coisa que a gente também não consegue ensinar é brilho nos olhos, né? É tesão, é empolgação, é tipo, eu vou fazer isso e foda-se. Porque vai ser foda. Nem todo mundo tem esse drive, né? De se automotivar por certas coisas e fazer rolar. Isso, com certeza é uma lição aprendida. Cara, eu acho que mudou muita coisa, né? Até a nossa relação. Cara, eu acho que o comportamento humano no geral muda. As gerações trocam. Isso é inevitável. Quando isso acontece, automaticamente a maneira de consumir muda. A relação que se cria com as marcas também muda. A forma de consumir conteúdo com certeza vai mudar. Então, nos próximos 5 anos é difícil prever. Nós sabemos que já rola inteligência artificial, que tem uma série de ferramentas novas que chegam a ser até assustadoras. As mudanças serão com certeza inevitáveis e eu espero estar animado o suficiente para não deixar elas passarem, sabe? Tipo, pô, vamos lá, isso é legal, isso é bacana. Porque essa bagagem, por incrível que pareça, é o que vai fazer dar certo. É lembrar que existe um orelhão na rua, é lembrar que teve uma fita cassete e conseguir misturar o passado com o presente, o antigo com o novo. Eu acho que isso é criatividade também, e é isso que move a energia, de certa forma. Então eu espero que as coisas mudem e mudem muito, porque no final das contas é lenha pra fogueira. Eu adoro o case de Simples. É um case muito legal. Que são 2 meninas engenheiras de alimentos, que elas tinham um projeto que chamava Snackeria Saudável. Elas têm um cuidado absurdo na produção dos lanches delas, dos snacks. E ela veio, tipo, olha, eu tenho isso aqui que é muito legal. A gente quer chamar de Snackeria Saudável. E aí foi assim, a gente pode mudar o nome? Pode não ser esse. Tem uns, né? Sei lá, se pensar em alguma coisa melhor. E virou Simples, porque são alimentos saudáveis, é simples, leve. É uma pegada, assim, que tem tudo a ver com elas. É uma marca, assim, que retrata muito o que elas querem colocar pra fora, sabe? De que não é difícil você se alimentar bem. Não é complicado se alimentar bem. É simples. E elas levam essa mensagem de marca pra rua. E o que eu mais gosto nesse case é que elas são as duas. A solução de design, que é o carimbo na embalagem de papel cartão, parece uma embalagem feita em escala, mas que a própria falha do carimbo é o que é animal, né? Porque como o carimbo não fica exatamente igual, a falha do carimbo é o que... Eu acho... Sério, de verdade, eu adoro esse case, velho. Engraçado, porque eu vou trazer um outro case, eu não sei nem se você lembra. Grooming Care, do Renato. E eu tava vendo esses dias um story e é muito parecido com isso. E eu acho que o que atrai nesses cases é o valor que o cliente deu pro nosso trabalho, a ponto de pegar, de acreditar de verdade e fazer questão de colocar na rua da forma que a gente sugeriu e manter com uma consistência. E tem a diferença, né? Que na empresa pequena, o dono da empresa se torna o principal responsável pela marca. Eu acho que ele personifica mais aquilo do que numa empresa grande, multinacional, que o CEO, ele é um trampo dele, não é a empresa dele. O diretor de marketing é o trabalho dele, não é a empresa dele. E aí, por mais que o cara goste, acredite, coloque a estratégia de marca na rua, tem uma diferença pro dono, pras meninas que estão fudando a empresa e estão lá. Indo elas fazerem evento, indo elas fazer trading, indo elas fazer tudo. Também talvez tenha uma identificação com a gente do começo da energia também, né? Pra mim, ver a evolução de algumas pessoas do time me traz brilho no olho. Algumas pessoas que estão há 4 anos com a gente, como a pessoa evoluiu, como talvez a gente tenha ajudado a pessoa a evoluir, o impacto que a gente teve na carreira de algumas pessoas que nem estão mais no time, mas que são gratas até hoje, que conversam comigo até hoje pra falar, puta, cara, lembro de você direto por conta disso, ou comecei a fazer isso por causa disso, eu entrei num curso disso porque você falou. Isso é uma das coisas que me traz brilho no olho. E ouvir um cara que é da equipe de venda, que normalmente não tá conectado com a estratégia de marca, e aí ver esse cara aplicar a estratégia de marca e funcionar, é muito da hora, muito legal. Tipo, como eu faço isso com uma certa frequência de ir pra rua pra mim é muito legal, ver a estratégia de marca ser falada. Eu acho que eu tenho um negócio com isso de... As estratégias de marca normalmente são escritas, são um vídeo manifesto. Quando eu vejo um time de venda usando a plataforma de marca pra vender, eu acho que isso ainda me dá bastante brilho nos olhos. É difícil não falar que não brilha os meus olhos quando eu vejo um trabalho na rua. Pronto, entregue, sabe? Cliente feliz, dando resultado. Isso com certeza é o que faz as coisas andarem, motiva, e foi mais um, e vai mais um, e tem que ser assim. Isso aí, meu amigo. É isso.
Até os próximos 5. Mais 50.